na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, onde faremos o estudo do verso 10 ao verso 20, Efésios, capítulo 6, onde daremos continuidade ao estudo da nossa temática, né, da batalha espiritual. E hoje meditaremos sobre o capítulo 6, do versos 10 ao 20. Mas antes de ler o texto, eu gostaria de perguntar para os irmãos, né? Vocês provavelmente já viram que o verso 10, Paulo vai começar a falar sobre a armadura de Deus. É um texto que nós já lemos em algumas aulas anteriores. E aí a pergunta que eu faço para os irmãos é a seguinte: quando nós vamos para a batalha, ou se nós tivéssemos que ir para uma batalha, para uma guerra, o que nós usaríamos? Qual seria o recurso material que nós faríamos questão de ter? Você iria com a roupa do dia a dia, do trabalho? Não. Provavelmente você pensaria numa roupa diferente, né? Especial, que protegesse seu corpo. O que mais? No contexto hoje, sabendo que existem armas de fogo, você pensaria em ter um colete, né, à prova de balas. Provavelmente você pensaria em ter um capacete também. Se você tivesse que lutar à noite, um óculos de visão noturna. Que mais? Se for possível, um veículo que te proteja ainda, um blindado, né? E aí você vai pensando nas diversas armas de guerra, nos diversos recursos que foram criados pela humanidade, que nós temos à disposição hoje de diversas nações, né, umas mais, outras menos, né, a ponto de você nem precisar, talvez, enviar o soldado para a guerra, porque você pode mandar uma nave não tripulada, né, um drone, ou ainda, já estamos quase chegando no ponto dos androides, de robôs que farão a vez de soldados, né? Esse é o contexto que nós temos de guerra hoje. Nós vivemos numa guerra, como cristãos? Guerra contra quem? Contra quem nós estamos em batalha? Porque existe no meio evangélico, não só brasileiro, né, uma grande ênfase numa batalha espiritual. Por isso que nós estamos até estudando ao longo de quase 3 meses a temática. E a pergunta que eu faço é: o que é essa batalha? Contra quem é esta guerra, esta batalha? Não temos guerra ou não? Qual que é o nosso inimigo? O inimigo é externo ou é interno? Provavelmente, nós estamos pensando no primeiro inimigo que nos vem à mente, que é o diabo. Certo? E nós vimos ao longo de todas as lições anteriores que existe uma grande ênfase na luta contra o diabo. A nossa luta é somente contra o diabo? É somente Satanás, com todo o seu poder e o seu exército, que nós não negamos a existência? É somente o diabo o nosso inimigo? Existe outro inimigo que não está externo, mas é interno, né? Existe um inimigo dentro de nós, que é o nosso desejo, a nossa vontade, né? E que com ele nós guerreamos muito mais próximo, dia a dia, constantemente.
E eu pergunto então, diante desse inimigo interno e externo, qual arma ou qual armadura que nós temos à disposição? Porque ao longo do desenvolvimento dessa teologia da batalha espiritual, muitos recursos são inventados, são extraídos da palavra de Deus como recursos válidos para esta guerra. Tanto para guerrear contra esse inimigo externo, chamado Satanás, diabo e seu exército, quanto uma guerra interna. Quase que chegando ao ponto de falar que tudo aquilo que você vive com você, em conflito, na verdade não é problema seu, mas é do diabo. Né? E se você peca, não é porque você é um miserável que tem um olho que cobiça aquilo que não pode ter, mas é porque o diabo o fez pecar. Né? Então ele te seduziu e você simplesmente caiu, ou seja, é uma ação passiva sua. Você só se deixou seduzir, né? Ao invés de olhar para o próprio coração e falar, não, esse era o intento do meu coração. Eu só dei vazão no momento em que em que houve a oportunidade, em que a oportunidade foi criada. Então, existe esse contexto. E diante dessa situação, então, de ter que lutar contra mim e contra Satanás, qual a resposta bíblica que nós podemos ter para esta guerra? Vamos então para o texto, para entender o que Paulo fala e que nos orienta diante desta guerra, que ele reconhece em textos anteriores. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, ao abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Nós estamos diante de um texto onde Paulo reconhece essa luta. E aí a gente pode dividir esse texto pelo menos em duas partes. Numa é reconhecendo o inimigo e o contexto de guerra, e numa segunda, então, a forma como nós devemos nos preparar para esta guerra, para este conflito. Tá? Então, primeiramente, a partir do verso 10, né, ele já vai falar, então, de que devemos nos revestir, devemos nos colocar com uma postura de guerra, nos preparando para essa guerra, com a armadura que vem de Deus. Portanto, existe um indicativo de como nós devemos nos preparar, nos armar, nos proteger para esta guerra. E isto não é uma criação da nossa mente. Não deve ser somente o que nós pensamos ou lemos da realidade. Não é nem mesmo algo que é produzido pelas nossas mãos.
porque esta armadura é uma armadura de Deus. E somente com ela é que nós podemos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Veja, cilada, armadilha, tem a ver com o contexto de guerra. Mas veja que a cilada, ela está preparada ao longo do caminho. É a tal da mina terrestre que está ali, ou da emboscada, que está pronta, só está esperando você passar. Portanto, o que a gente pode imaginar é o seguinte: você está vivendo. E ao continuar a sua vida, em algum momento haverá uma cilada, uma mina. Em algum momento você será confrontado e você será tentado. A partir deste momento, o que você faz? Ou o que você tem à disposição para vencer a cilada, para se desvencilhar das armadilhas? E é a partir daí, então, que nós precisamos reconhecer o inimigo. Verso 12, ele vai nos provocar a reflexão de quem é este inimigo. Nós entendemos que a nossa carne é um dos nossos inimigos. Mas aqui ele está se referindo especificamente a um inimigo externo, que tem e pode ter influência ou se ajuntar com o nosso coração, nossa disposição, para fazer com que o nosso novo eu perca a guerra ou a batalha. E aí a gente tem um interessante elemento aqui, porque quando a gente olha para as aflições, para a tentação, para o mal, o dia mal, como assim Paulo coloca, nós somos tentados a pensar e a concluir que o nosso inimigo é exatamente o agente externo que nos ataca. Então, exemplo, se eu caio em tentação e como demais, o nosso inimigo é a comida, né? Porque é ela que está materializada como algo que me fez pecar, né? Se eu peco pela lascívia, é o homem ou a mulher que me provocou o desejo e, portanto, ele é o meu inimigo, e não o meu desejo sexual que não foi contido, né? Perceba que o inimigo é diretamente materializado. Porém, Paulo nos provoca a reflexão de que não é necessariamente este que nós vemos, tocamos, sentimos, que é o nosso inimigo. E aí ele fala, olha, a nossa luta de fato não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades. Portanto, a conotação da nossa guerra não é uma guerra material, física, corpo a corpo, mas é uma batalha espiritual. E nós só vamos poder guerrear, lutar essa guerra espiritual com armas espirituais, nos colocando numa condição que não é pela nossa força, não é pelos recursos materiais que nós dispomos que nós vamos vencê-la. Se não é algo da nossa mão, material, como que nós vamos então tomar a armadura de Deus? Ou qual é essa armadura para resistir o dia mal? E aí vem então o verso 14, que começa a falar que tipo de armadura nós podemos e devemos ter para essa guerra, para essa batalha. E aí a gente vai pensar um pouco aqui sobre cada uma dessas, da estrutura dessa armadura. Portanto, né, tomai a armadura de Deus. Verso 14, estais, pois, firmes, prontos para a batalha, cingindo-vos com a verdade. Cingir é um verbo que denota que tipo de ação. Quando eu falo que eu vou me cingir, significa que eu vou fazer o quê?
Homens que usam calça normalmente cingem o quê? O cinto. Cingir significa colocar um cinto. E aí você pode pensar, bom, qual que é esse contexto dentro de uma armadura? Bom, o cinto, se você olhar para o policial militar, por exemplo, uma imagem mais atual, é onde ele coloca todos os recursos disponíveis, algema, cartucho, a arma, seja de fogo, ou arma de choque, né, o cacetete, toda a estrutura de arma dele está onde? Está presa onde? No cinto. Né? E qual que é o cinto que Paulo está falando para nós nos cingirmos? Ou seja, qual é o recurso disponível nesse cinto? Né? Cingindo-vos com a verdade. Portanto, o primeiro recurso que vai nos dar instrumento para essa guerra, que vai nos preparar para o ataque, é a verdade. E eu pergunto, o que é a verdade? Provavelmente não é aquilo que eu simplesmente anuncio e entendo como, e me convenço de que é o fato. Mas precisamos voltar para a palavra de Deus e pensar que a verdade ela foi anunciada e ela se diz como verdade, porque Jesus disse que Ele é a verdade. Então, quando nós olhamos para nos cingirmos com a verdade, nós precisamos pensar que esta verdade é a verdade de Deus, onde não há margem para desconfiança. Estamos seguros num caminho que Deus nos dá, com a força que Deus nos dá, com as condições que Deus nos dá, para vencer uma batalha que Ele permitiu que estivesse em nosso caminho, porque Ele é quem nos dá a força e a certeza de que vamos vencer essa batalha. Esta é a verdade. Assim como o Salmo 13 mostra que nós vamos passar pelo dia mau, nós vamos ter uma oscilação da nossa certeza até, mas nós vamos reconhecer pela palavra que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, vamos louvá-lo. Esta é a verdade. E é sobre ela que nós vamos nos cingir. Podemos pensar na figura do cinto como estrutura. Se você já viu provas, né, de halterofilismo, de levantamento de peso, né, ou até mesmo profissionais que trabalham com levantar peso, cargas pesadas, né, o que eles usam? Um cinto para proteger, né, a estrutura do seu corpo. O cinto tem essa função de dar a estrutura, o suporte para. Portanto, devemos nos cingir com a verdade. Qual outro recurso nós temos? Depois de você cingir com o cinto, ou pelo menos antes, né, você deve vestir a couraça da justiça. E o que é couraça? Naquele contexto, tentando trazer para hoje. O que seria a couraça hoje em dia? Couraça protege o quê? O corpo. Os órgãos vitais do corpo. Né? Hoje seria um colete à prova de balas. Né? E esse colete à prova de balas, portanto, essa couraça da justiça, ela protege o nosso coração. E veja que o termo da couraça, de proteger os órgãos vitais, né, todo o nosso peito, nossas entranhas, né, então toda a nossa vontade, nosso desejo, né, é a justiça. Então, o elemento que protege o nosso coração, o nosso ser, os nossos desejos mais profundos do ataque é a
couraça da justiça. E quem é a justiça? Ou o que é a justiça? Provavelmente, ao longo da batalha contra o diabo, Satanás, nós vamos ser confrontados pela mentira. Nós estamos preparados com a verdade e vamos ser confrontados com a mentira. Mais do que confrontados com a mentira, nós seremos acusados. O papel do diabo é de acusador. Portanto, você deve se lembrar de vários momentos na sua vida onde você se sentiu acusado. O contexto de justiça tem a ver com isso, né? Ser acusado, ser condenado ou ser absolvido. Esse é o contexto de justiça. Existe um fato, esse fato então é levado como uma acusação, e aí você vai ser absolvido ou condenado. O diabo tem o papel de acusador. Cristo Jesus tem o papel de advogado, junto ao Pai. E você está então ciente dessa justiça, justiça que não é a justiça dos homens, mas a justiça divina. Porque muito provavelmente, da mesma forma que no tempo passado, homens que serviram a Deus foram injustamente condenados e levados à morte, e aí veja que o termo injustiça não é por causa da lei do homem, porque a lei do homem falava que ele tinha que morrer, porque ele estava defendendo a Cristo, mas essa injustiça é em relação à palavra de Deus, portanto ela é a regra para falar sobre absolvição e condenação. Mas mesmo sendo condenado aqui na terra, mesmo sendo perseguido, acusado, nós temos a certeza da justiça divina. E este que fala com vocês é Paulo, que está onde? Verso 19. Que está preso. Né? Deixa eu ver, é o verso 19. Verso 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias. Paulo está sendo preso, ou melhor, está preso. E por que Paulo está preso? Que ele roubou? Que ele matou? Ele feriu qual lei do Império Romano? Pregou o Evangelho. E aí, diante dessa pregação do Evangelho, ele está preso e ele fala de justiça. Que justiça é essa? A certeza de que, meio a esse momento, haverá o dia do juízo final, onde aqueles que são de Cristo já estão absolvidos, já estão na glória, e aqueles que não são de Cristo já estão condenados. É diante dessa certeza que nós protegemos o nosso coração, as nossas emoções, as nossas entranhas, né, como fonte de desejo, nós protegemos, portanto, do ataque, da acusação. Quando somos falsamente acusados, nós podemos resistir, nos manter firmes, porque o nosso coração está protegido. Depois ele continua, não para somente no cinto, nem na couraça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Qual o sentido de proteger o pé? Hoje, provavelmente não são sandálias, né, de couro, trançado. Hoje você tem coturnos, botas, né, que protegem o pé. E qual que é o sentido de você proteger o pé? Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Qual o sentido de você pegar o seu pé e protegê-lo na caminhada? Se você está em guerra e seu pé está desprotegido,
ele está suscetível a qualquer tipo de terreno. Seja o calor, e pode ser queimado, seja o frio, ele pode ser congelado, então, seja a espinhos, instrumentos pontiagudos, qualquer coisa pode atacar e tirar você da guerra, porque os seus pés estão desprotegidos. Simples assim. Qual que deve ser, então, a proteção a básica para essa guerra? Nós protegemos o nosso coração, nós protegemos as nossas emoções, mas a proteção dos pés, então, a mais básica, ou que deve servir de base, para que não haja nenhuma influência mínima possível, o Evangelho da Paz. Logo, eu devo reconhecer que a minha base para a caminhada é a mensagem do Evangelho. Qual que é a mensagem do Evangelho? Qual a essência do Evangelho de Cristo? Somos pecadores, mas essa condição, ela é mudada por Cristo. E por que Ele pode mudar a nossa condição? Porque Ele pagou o preço estabelecido por Deus pelo pecado. Por um, não, por todos. De todos, não. Daqueles que o Pai lhe deu. E então, uma vez que nós temos os nossos pecados perdoados por Deus, nós temos a garantia da nossa salvação, do nosso vínculo eterno com Deus. Esta é a mensagem do Evangelho, que Jesus Cristo se fez carne para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Veja que esta é uma base simples, mas de extrema importância, e que muitos não a têm, porque muitos não compreendem a garantia da salvação. Muitos não reconhecem que uma vez sendo salvo, você está salvo para sempre. A certeza da salvação, ela não está presente em muita gente que se diz evangélico, cristão. E, portanto, se eu não tenho a certeza da minha salvação, confirmada pelo Evangelho da paz, eu posso estar suscetível a qualquer ataque. Isso não, eu não tenho nem base para proteger os meus pés. Qualquer coisa, minimamente, pode me ferir, pode me atacar, pode me desestabilizar, pode me tirar de combate. A certeza da salvação é a mensagem presente no Evangelho, e é um Evangelho de paz, não porque nós não teremos guerra, não é a ausência da guerra. Afinal de contas, como é que eu vou negar a guerra, sendo que Paulo começa falando para nos prepararmos para uma guerra que existe, e ele até fala o inimigo que nós temos. A paz aqui, portanto, não é a ausência de conflito. A paz é a tranquilidade, a certeza que nós temos do que vai acontecer e de quem nós dependemos. Essa é a paz. Esse é o Evangelho da paz, que nos traz uma paz, não a que o mundo dá, mas a tranquilidade em meio às aflições, ao ataque. É esse o Evangelho que nós podemos viver. E é esta certeza que nos permite caminhar. Pouco importa o terreno, pouco importa a condição que nós estejamos pisando, é este Evangelho que nos faz caminhar tranquilo, sem temer o perigo. Não para por aí. Vem o verso 16 e diz, bom, fechamos então a nossa armadura, digamos assim. Verso 16, embraçando sempre o escudo da fé. E por que eu preciso de um escudo? Porque é por meio dele que nós vamos poder apagar os dardos inflamados do maligno. O contexto ali era o de você ter flechas
que não eram simples flechas, mas flechas incendiárias, flechas que a gente já viu várias vezes em filme, que eram aquelas que eu pego a flecha, coloco algum produto inflamável, ateio fogo e jogo no inimigo, porque além de o acertar, vai já queimá-lo, né? E se não tem água à disposição, alguma coisa assim, então aí que eu debilito de fato ele, né? O que o escudo faz? A intenção aqui é do escudo para proteger desse ataque das flechas, seja da flecha simples ou da flecha incendiária, mas você tem um instrumento que é capaz de te proteger do ataque direto, certeiro, inflamado. Qual é o recurso que Deus nos dá para nos defendermos do ataque, do dardo inflamado, da flecha inflamada do maligno? A fé. Que fé? Qual fé? Onde nós temos na Bíblia, na palavra de Deus, a explicação de que fé é essa? Vamos para Hebreus, onde a fé é a certeza de fatos que não se veem. Se a fé é a certeza de fatos que não se veem, é, portanto, uma projeção que nós temos, mas não é só um projetar, é a convicção que nós vamos ter de que existe algo que, embora as condições presentes ou eu não consiga tatear, sentir, não esteja materializado neste momento, eu tenho a convicção de que é e de que acontecerá. Embora o momento seja turvo e eu não consiga ver a graça de Deus diante deste momento conturbado, embora eu não consiga ver a misericórdia de Deus, o sustento de Deus, a provisão de Deus, embora eu não consiga ver o livramento de Deus, a fé faz com que eu tenha certeza, convicção da misericórdia, do amor, da graça, da onipresença de Deus, da onipotência de Deus, da onisciência de Deus. É a fé que nos dá a coragem para resistir. É a que nos dá força para resistir. Porque é a convicção, é a esperança daquilo que virá. É a fé. E, portanto, a fé funciona como escudo. Porque quando os dardos, as flechas que tentam minar, destruir essas certezas são lançadas, a fé elimina todas elas. A fé bota um escudo no contexto de hoje. Um escudo que te protege desse ataque direto. Para por aí? Não. Verso 17. Tomai também o capacete da salvação. Então nós temos agora a última parte, provavelmente, do nosso corpo sendo protegida. Faz sentido você pensar em proteger a sua cabeça? Com certeza, né? Contra espadas, pedras, quedas, né? Contra qualquer tipo de ataque, você pode proteger aquilo que te coloca, que te permite reconhecer o mundo. Nossos ouvidos, nossos olhos, nosso nariz, nossa boca. Só na cabeça nós temos, no mínimo, 4 de 5 sentidos. Mas não é só isso, né? Hoje nós sabemos que a central está aqui, na nossa cabeça, né? E nós a protegemos então. Proteger a cabeça, portanto, é extremamente importante. Essa é a função do capacete, que continua sendo utilizado até hoje, né? E quem ou o que é o capacete que Paulo coloca? O capacete da salvação. Volto ao tema da salvação.
A salvação, ela foi conquistada por quem? Por nossos méritos? Não. A salvação, ela oscila, ela é algo que vem e vai? Também não. Portanto, como eu já disse, a salvação, a garantia da salvação, de uma obra que não é nossa, que não depende das nossas forças, mas depende de Deus, e é garantida pela palavra dele, pela obra de Cristo, é uma certeza. Não importa a queda que você tenha, não importa o ataque que você sofra, a salvação protege a sua cabeça, protege todo o resto, o que é mais essencial. A salvação tem condição de ser a base, portanto, para qualquer guerra. Não importa o que aconteça aqui, eu sou salvo. Eu não estou salvo, eu sou salvo. E aí, então, nós vamos para um instrumento diferente, porque com um cinto, é ataque ou defesa? Cinto serve para você atacar ou para se defender? O cinto. A gente ataca com o cinto? Não. Couraça, colete, você ataca ou se defende com ele? Depois do colete, sandália, bota, você ataca ou se defende? Se defende. Escudo, você ataca ou se defende com o escudo? Se defende, não é? Que mais? Capacete, você ataca ou se defende com o capacete? Se defende também. Até agora só teve arma de defesa. Aí você fala, finalmente a gente vai ter uma arma de ataque, não é? Porque aí vem o verso 17 e diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a espada, certo? E espada serve para atacar, não é? Talvez. Porque aqui, a palavra espada, ela não é a espada como nós imaginamos nas guerras medievais, que é aquela espada enorme. Existem basicamente dois tipos de espada, que eram chamados de espada, que hoje a gente, no contexto de guerra de arma moderna, a gente vai ter, né, diferença. Seria a faca, o canivete, que é preso no cinto aqui. Essa espada que está sendo colocada aqui, é aquele recurso que você pega na hora que você está em confronto próximo com o seu inimigo, com o seu oponente. No contato corpo a corpo com ele. E você vai usar dessa espada pequena, que seria o nosso canivete, ou uma faca pequena. Certo? Uma faca média. Mas é que está aqui, a faca. Vamos traduzir para um contexto melhor, para entender o sentido dessa espada. É a faca. A única forma, ou o único instrumento, o recurso que você tem à sua disposição para ataque, não é algo longe, não é um canhão, não é uma metralhadora, não é uma nave, não é um drone, sem contato. A guerra vai ser corpo a corpo, e portanto você tem como único recurso próximo de ataque ao inimigo, no contato direto com ele, a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai fazer com que, se todos os outros instrumentos falhem ou que ele se aproxime de você, a única forma de você atacar o seu inimigo será pela palavra de Deus. Vamos lembrar numa guerra que está muito bem clara na Bíblia. Jesus, ao ser tentado por Satanás, um conflito direto, próximo, qual é o instrumento de ataque contra Satanás utilizado por Jesus? A
Palavra. E veja que não foi só Jesus que usou a palavra para atacar. Porque com o que Jesus foi tentado? Qual foi o instrumento utilizado por Satanás para tentar Jesus, para atacar Jesus, para fazê-lo ceder? Foi o quê? A palavra. Jesus foi tentado por outra coisa que não fosse a palavra de Deus? Não. Perceba que a palavra de Deus é um instrumento de ataque próximo, tanto nosso quanto do inimigo. Ele também está armado com a palavra, mas com outro propósito, com o propósito de deturpá-la, de enganação. Nós devemos nos armar com a espada do Espírito, com a palavra de Deus, para um ataque, e a palavra tem que ser uma palavra fiel. Não é qualquer coisa. Portanto, o que nós devemos, qual é a nossa disposição então? É saber manejar essa palavra. Primeiro, reconhecer qual é a palavra de Deus. Segundo, saber manejar a palavra de Deus. Sem nós conhecermos a palavra de Deus, e sem estar com a palavra de Deus pronta ao nosso lado para utilizá-la a qualquer momento, a qualquer confronto, o que se espera então? Que você perca. Simples assim. Percebe que tipo de armadura nós estamos tendo aqui? Essa armadura nos coloca numa disposição. Nós falamos de vários recursos. Quais deles são de ataque? Nós temos algum recurso dessa armadura que é de ataque? Exceto a palavra de Deus? De um ataque próximo ainda? Que talvez é muito mais de defesa. Ao ser atacado eu faço uso dela do que atacar alguém com ela? Não tem. Se eu não tenho nenhum recurso disponível para ataque, qual é a minha postura diante dessa guerra? Qual é a minha postura diante desta guerra contra o diabo? É a de sair gritando aos quatro ventos, fazendo uso das estratégias mais diversas para poder afungentar Satanás? Eu tenho que fazer alguma coisa para tocar o diabo de perto de mim? Eu posso impedir a aproximação do inimigo? Veja que com a estrutura que nós temos de armadura dada por Deus, nós não podemos impedir a aproximação do inimigo. Nós nem estamos autorizados, portanto, diante desta armadura, a sair em ataque. Nós estamos numa postura de defesa. Por que a gente está somente com uma armadura de defesa? Alguém cogita por que a gente só está com armadura de defesa e não de ataque? O texto responde. Verso 12. O que o verso 12 diz? Primeiro o verso 11. O verso 11 já começa por revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra a cilada. Então não é para você avançar. Ficar firme significa que você está. Você não avança, é ficar. Agora a gente entende porque o verbo está sendo usado ficar, porque a gente não tem uma estrutura de ataque, sim de defesa. Porque, verso 12, a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Nós não estamos aqui para lutar com aquilo que é material. Nós, como corpo material, não estamos aqui para guerrear contra
algo que é material. Porque a nossa guerra não é essa. E sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, o ataque, a guerra, está se dando num plano com o qual nós não estamos e não temos recurso para, mas é Deus quem guerreia ela. A batalha espiritual nas regiões celestes contra principados e potestades não é uma guerra nossa, mas é uma guerra de Deus e de seus anjos contra Satanás e seu exército. Não sou eu quem guerreio ela, é Deus quem guerreia. Não só guerreia, como nós sabemos o fim dessa história. Ele vence. Não só nós sabemos e Deus sabe, mas o próprio adversário sabe que ele vai perder. Então a única coisa que lhe resta é tentar prorrogar, protelar o máximo possível. E como que ele faz isso? Nos atacando. E ao nos atacar, vamos pensar assim como ponto fraco nessa guerra, eu não posso vencer Deus, nem seus anjos. Vou na ponta mais fraca, nos homens. E aí ele vem nos atacar. Como que nós vamos resistir a esse ataque? E aí vem a armadura de Deus, portanto, para resistir ao ataque de Satanás. A nossa guerra esta que nós vivemos contra Satanás, ela não deve ser encarada como uma guerra onde nós temos uma ação, uma postura ativa de ataque. Mas nós devemos ter uma postura de defesa. E a defesa, ela não está baseada nas nossas forças. Ela não está baseada no nosso humor, se eu estou bem animado, se eu estou triste, se eu tenho dinheiro ou não tenho dinheiro, se eu estou bem alimentado ou mal alimentado. Não existe nada no contexto do seu corpo ou dos recursos materiais disponíveis ao longo do tempo que possam te dar condições de vencer ou de resistir o diabo. A estrutura que você tem à disposição, que é capaz de minar qualquer ataque, é dada por Deus. É o cinto, e aí a gente volta. Firmes com o cinto da verdade, couraça da justiça, calçado do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada de 2 gumes, palavra de Deus, a faca. A gente entende por que não termina o texto. Veja que se a nossa postura deve ser de vigilância, porque eu acabei de derrotar um inimigo, mas a batalha não acabou. Portanto, pode aparecer outro inimigo a qualquer momento, correto? Então eu tenho que estar vigilante. Aí você vai para algo que não está na estrutura de armadura, mas é continuada por Paulo, porque não para na estrutura, na armadura. Verso 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Veja que além da armadura, portanto, existe uma postura de guerra. Qual que é essa postura de guerra? Orar a Deus. A vigilância nossa, portanto, e é lógico que todo soldado tem que ser vigilante, tem que estar atento, né? Mas veja que a postura de vigilância, ela está atrelada, vinculada a quê? A oração. E o que a oração faz conosco?
Porque a oração também não é algo que a gente joga, que a gente ataca. A oração também não é algo que nos protege, por isso que não foi nomeada aqui como proteção, mas como postura, atitude. E que postura e atitude é essa quando a gente tem, que a gente tem quando a gente ora? A gente só, se for tentar resumir, a gente só ora por um motivo. Porque a gente reconhece que existe algo que nós não podemos fazer. Basicamente, o ser humano ora, na essência, por causa disso. Faz parte da nossa oração engrandecer a Deus, faz parte da nossa oração reconhecer a grandeza de Deus, o seu poder, faz parte. Mas nós oramos a Deus, nos dirigimos a Deus por quê? Porque nós reconhecemos a nossa limitação, nós reconhecemos as aflições diante de Deus, nós reconhecemos o mal, e nós reconhecemos o ataque que nós sofremos à nossa fé. Nós reconhecemos o ataque que nós sofremos à nossa dignidade, à nossa santidade. Nós reconhecemos o ataque que nós recebemos contra, ou não só o ataque, mas a tentativa de impedir que nós nos aproximemos de Deus. São esses os grandes temas da nossa oração, ou a motivação nossa em orar. E toda vez que eu oro, eu reconheço que a força não está em mim, está em Deus. Toda vez que eu oro, eu estou me comunicando com o grande general desta guerra. A estratégia de guerra, o como que eu devo me portar, as dúvidas durante esse processo, eu dirijo direto para o comandante, que tem a estratégia, que tem o plano de guerra estabelecido para a batalha que ele já sabe que vai ser vencida. Portanto, nesse contexto de guerra, nós não devemos parar com a proteção do nosso corpo e com a palavra, mas devemos, com toda oração e súplica, então com a nossa ação nesse momento é vigiar e nos colocar diante de Deus em oração. E os motivos, ou o motivo diante dessa luta, não é você suplicar a Deus para aniquilar o diabo. Ele já vai fazer isso. Não é você pedir a Deus para que Ele faça qualquer coisa pelo seu coração, apenas, pela sua vontade. Mas Paulo fala qual é o motivo para a oração. Súplica por todos os santos. Final do verso 18. Porque aí eu reconheço que eu faço parte de um exército, que não sou o único, mas que existe um grupo de pessoas que está sendo atacado. E que somente pela ação de Deus é que eu e os demais podem resistir. E também por mim, verso 19. Né? Então Paulo se inclui neste grupo de santos e ele ressalta o motivo. Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Existe um propósito. E aí a gente talvez consiga exterminar qualquer fala, discurso de batalha espiritual que é vendida por aí, literalmente vendida. Né? Que é, o que a gente ganha com isso? Ou qual que é o propósito? Eu vou lutar contra Satanás para quê? Ele vai vir, vai me atacar e eu vou lutar contra ele, vou fazer tudo isso para quê? Para matar o diabo? Não, porque eu não vou conseguir. Para ficar rico? Não é isso que a palavra diz. Para ter saúde eterna? Não é isso que a palavra diz. Para ter conforto? Não é isso que a palavra diz. A palavra diz que você, ao resistir e lutar contra o diabo, e na sua disposição de orar, o que você tem que fazer então? Ou por que você faz isso? Porque você tem a certeza, e você tem um compromisso, melhor dizendo, uma responsabilidade, assim como Paulo, da pregação do Evangelho. Só existe um motivo para Deus nos sustentar e nos manter com condições
de guerra? Pregação do Evangelho. Aí a gente vai entender, quando Jesus fala, para não temer quando fosse pregar o Evangelho, não temer nenhum inimigo. Nós vemos a narrativa de pessoas que foram expostas a venenos, armadilhas, qualquer coisa que pode imaginar e resistiram. Mas por quê? Porque elas estavam pregando o Evangelho. Simples assim. Veja como é deturpado isso no nosso contexto. Porque eu saco um versículo bíblico que fala assim, olha, Deus não deixa que você passe fome. Mas Paulo parece que falou que passou fome. Ele não morreu de fome, mas ele passou fome. Deus não vai deixar com que você passe frio. Afinal de contas, ele disse que o pardal, se o pardal tem comida, por que você não vai ter, que é filho dele? Se o rei Salomão não se vestiu como o veludo de uma pétala de flor, quem é, então, o diabo para tirar a proteção do seu corpo? Percebe que eu posso pegar o texto bíblico, fala de Jesus, deturpá-la com o propósito de falar, olha, Deus tem outra intenção para você, e nesta guerra você contra o diabo, o seu ganho é aqui, é material, é físico, é recompensa das benesses desse mundo. Facinho deturpar isso. Tanto é que a gente já está indo há 30, 40 anos com essa teologia deturpada da batalha espiritual, que se aliou com uma teologia da prosperidade, né? E está tudo junto, embolado ali. E a grande maioria das pessoas que se dizem cristãs, elas entendem que a postura dela e a relação dela com Deus, e portanto até mesmo com o diabo, é de que a minha vitória em Cristo, né, se dá quando eu tenho ganho material. Não temos na Bíblia, mas especificamente só no texto de Efésios aqui, base nenhuma para sustentar isso. Porque a nossa guerra, primeiro, que não demanda ataque, e sim defesa. Segundo, que todos os recursos disponíveis não estão à nossa mão, pelas nossas forças e condições, mas são dadas por Deus. Nós devemos tão somente nos apropriar desses recursos. Fé, salvação, evangelho. E a nossa postura diante disso é de oração e súplica, reconhecendo a dependência de Deus. Com que propósito? Pregar o evangelho. Pelo qual sou embaixador em cadeias. Se chegarmos a ser presos, se chegarmos a ser ameaçados fisicamente, consequência da pregação do evangelho, eu continuo na certeza, eu continuo na justiça, eu continuo na fé, eu continuo com a salvação, porque eu sou embaixador. Não sou daqui. Meus valores não são daqui. Eu represento um reino que é celestial. Eu represento valores que são divinos. Veja que essa postura parece fácil, mas não é. Porque vamos nos voltar agora por inimigo interno, e assim eu encerro. Todas estas armas, ou melhor, toda essa estrutura de defesa, ela encontra resistência em quem? Em quem não quer usá-la, que é você mesmo. Porque o seu coração, a sua disposição, não é satisfazer ao Senhor. Paulo fala desse conflito que nós vivemos, né? Então agora, nós temos que não deixar de olhar para o inimigo externo, mas reconhecer que esse inimigo externo, ele só vai ter a sua ação em nossa vida dirimida, diminuída, se nós conseguimos resistir a um inimigo interno.
E esta estrutura dada para resistir aos ataques do inimigo externo, ela também serve para nos proteger do inimigo interno, de nós mesmos. Porque é pela certeza, convicção, pela fé, pela salvação, pelo evangelho, pela palavra, é que nós podemos lutar contra o nosso desejo de nos entregarmos ao pecado. Que nós possamos continuar a nossa luta, que ela teve começo, mas só terá fim com a graça de Deus no céu. Que nós possamos, a partir desta lição, ter consciência da nossa postura. Postura de oração e de convicção na palavra e na mensagem do Evangelho. Porque é com isso que nós lutamos. É com isso que nós resistimos a Satanás e nós vencemos a batalha. Que dia a dia, o dia mau, seja ele qual for, seja ele quanto tempo durar, que nos se apresenta. É só assim que nós vencemos o dia mau. Vamos orar? Pai bendito, nós te agradecemos pela certeza que a sua palavra nos dá sobre os recursos que temos, Pai, para resistir ao maligno. Que possamos, ó Pai, pelo teu Santo Espírito, nos armar, nos vestir, ó Pai, com o teu Evangelho, com a tua palavra, com a certeza da salvação, com a fé, ó Pai, e que nossa postura seja de oração, de reconhecimento da dependência de Ti. Que não possamos, ó Pai, nos desviar daquilo que a Tua palavra diz e que possamos fazer uso somente, ó Pai, dos instrumentos que o Senhor nos dá. Que não sejamos suscetíveis, ó Pai, a fazer aquilo que não está na Sua palavra. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos, suplicamos pelo corpo de Cristo, na certeza de que é o Senhor que nos dá a vitória. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Está encerrada a escola dominical.